Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao sistema apuração, falando sobre classificação de equipes. Em muitos casos, os organizadores costumam gerar classificações de equipes somando por colocação ou por tempo de cada atleta correspondente à equipe e determina quantos atletas vão ser processados para gerar esse resultado. O sistema ele consegue gerar esse tipo de resultado. Para a gente começar a trabalhar com ele, nós vamos em relatórios e nós vamos nessa opção aqui, ó, chamada equipes. Vocês viram nos vídeos anteriores que a gente gerou uma classificação geral, faixa etária, mas não vimos essa parte de equipes. E é nessa parte que nós vamos estar trabalhando. Antes de estar falando desses processos, vocês vão reparar que ele habilitou também essa condição de gerar maior número de equipes cadastradas e maior número de equipes que completaram a prova. Então, tem casos que o organizador vai pedir o maior número de equipes, né, de atletas que pertencem à equipe. E você também consegue gerar. Você pode selecionar a modalidade, por exemplo, somente de 5, somente de 10, o que tiver configurado no evento, ou todos os atletas. Eu vou selecionar todos, né, colocar geral, selecionar aqui equipes, e vou pedir para ele gerar o maior número de equipes cadastradas. Eles são todos os atletas que estão no sistema, independente deles terem completado a prova, de ter participado ou não. Então aqui ele mostra o maior número primeiro, que começa com a maior quantidade e vai descendo. Percebam que aqui eu tenho, a descrição não tenho. Então, em muitos casos, vocês vão pegar os arquivos dos organizadores e vai estar lá a opção equipe não tenho, NA, não tenho equipe. Ele vai trazer, o sistema não separa isso. Então, antes de vocês importarem para o sistema, façam esse filtro e tirem esse cadastro. Perceba que ele apresenta não tenho com tio e não tenho sem tio. Então, ele se baseia no nome da equipe, o nome da equipe tem que estar coerente, idêntica, para que ele possa fazer essa soma. Então aqui ele está trazendo aqui a quantidade de atletas baseado no nome. Eu tenho a opção de gerar por cadastrados e aqueles que completaram a prova. Se eu clicar em quem completou a prova, ele vai mostrar todos os atletas que passaram pela linha de chegada e vai também fazer a soma. Então essa é uma opção interessante caso o organizador exija esse tipo de relatório. O outro é a soma de tempo ou a soma de colocação. Para a gente entender melhor, eu vou gerar um relatório geral primeiro, ok? Vamos selecionar, por exemplo, a modalidade da SK, masculino, por tempo bruto. Nós vamos apenas visualizar para entender o conceito dele. Nós vamos gerar daqui a pouco um relatório de equipes baseado na soma da colocação. Então a equipe vencedora vai ser aquela que somando a colocação e essa soma tendo a, a menor quantidade é a que vai ganhar. Então nós temos alguns exemplos, aqui temos nomes de algumas equipes que ele vai filtrar. Então se eu determinar uma quantidade, por exemplo, de 3 atletas, ele vai pegar, se eu tiver, por exemplo, 5 ou 10 atletas de uma determinada equipe, ele vai pegar os 3 com os melhores tempos. Eu estou pedindo 3 atletas. Ele vai se basear nos 3 melhores tempos, vai verificar aqui, e vai fazer a soma, que é o que nós vamos ver agora. Então eu clico em equipes, aqui eu defino a quantidade de atletas que vão ser classificadas, ele vai pegar esses atletas de cada equipe e com a melhor colocação. Aqui eu tenho a opção de somar por ou considerar. Esse considerar eu vou estar explicando daqui a pouquinho. Mas somar por é aquela opção que eu tenho de escolha, que eu tenho como escolher ou por tempo ou por colocação. Por tempo ele vai pegar o tempo do atleta e vai fazer também a soma. Eu posso estar optando por tanto o tempo bruto quanto o tempo líquido. E a colocação, ele vai pegar a colocação do atleta, como eu tinha mostrado ali naquele naquela grade com a colocação e vai fazer a soma. Também tem a opção de selecionar por tempo líquido ou por tempo bruto. Se você selecionar por tempo líquido, ele vai pegar a colocação baseado no tempo líquido, que é a chegada menos a largada. Mas vamos pegar aqui o tempo bruto. Tá? E aqui ele pergunta que tipo de definição vai existir para ele poder realizar essa identificação. Se é por nome, desculpa, se é por número ou se é por nome de equipe.
Se eu selecionar por nome, ele vai pegar o nome do cadastro do atleta. Então, é por isso que eu digo que o nome da equipe tem que estar coerente. E através do nome, ele vai fazer a classificação da equipe. Então, esse é uma das opções. E eu tenho por número. Como funciona por número? O número, ele vai utilizar, deixa eu pegar aqui um exemplo, ele vai descartar o último dígito e o restante para ele vai ser como se fosse o número da equipe. Então vamos supor que eu tenho um atleta número 100, desculpa, um atleta número 1001, o número 1002, o número 1003 e, por exemplo, o número 1004. Esse também é um conceito interessante caso tenha provas que tenham duplas, que tenham quartetos e que essa condição exija a soma, né, ou do tempo ou da colocação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai descartar esse último dígito, achando que esse último dígito é o atleta, e o restante dos 3 dígitos, né, aqui por exemplo, ele vai considerar como número da equipe. Então, a gente sabe que o 1001 ele pertence à equipe 100 do atleta 1. O 1002 pertence à equipe 100 do atleta 2 e assim por diante. É dessa forma que ele vai fazer a identificação da equipe. Nós vamos estar vendo também esse, esse relatório. Então vamos aqui confirmar. Então perceba que ele já me trouxe aqui o resultado com a colocação da equipe, essa aqui é a colocação da equipe, o nome da equipe, ele me traz o número do atleta, a posição do atleta referente a essa equipe, me traz o tempo desse atleta e o restante dos outros atletas correspondente à equipe, por exemplo, hidráulica. Ele traz os 3 melhores tempos. Podem existir mais atletas nessa equipe, mas o que ele trouxe aqui foram os 3 melhores tempos. E em cima desses 3 melhores tempos relacionado à colocação, ele faz a soma dessas posições. E por aqui eu consigo gerar o meu relatório. Só, eu falei os 3 melhores tempos, mas ele pega as 3 melhores colocações, que a gente está gerando um relatório aqui de colocação. Tá? Mas praticamente vai pegar o melhor tempo. A gente tem a impressão resumida. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer o nome da equipe e a soma dessas colocações com a sua colocação de cada equipe. Eu tenho a opção da impressão detalhada, onde ele vai me mostrar o nome dos atletas, a soma dessa colocação e mostra a posição que cada atleta ficou para se basear nessa soma final. Então, deixa eu ampliar aqui. Veja que ele me traz toda a descrição detalhada, né, de cada atleta correspondente à sua equipe. Ok? Eu tenho a opção também de gerar um arquivo. Esse arquivo ele traz, ele gera um arquivo em Excel também mostrando a opção detalhada. Então, vou colocar aqui arquivo final, por exemplo, e clicar em gerar arquivo. Eu já tinha feito um teste aqui. Ele vai criar um arquivo em Excel, jogando todos os nomes e colocando todos os tempos para divulgar, por exemplo, no site. Ele vai criar no diretório da prova. Então, se eu entrar aqui o arquivo final, ele me abre o arquivo com aquelas especificações. Então, você me traz o nome da equipe, o número do atleta. Além disso, ele traz o nome do atleta, o tempo e a soma da sua colocação. Ok? Bom, vamos voltar aqui. Gerou o arquivo. Então, essa é a parte de soma por colocação. Percebam, pessoal, que eu estou selecionando masculino apenas. Então, se a classificação for envolver todos os atletas, tanto masculino quanto feminino, eu devo clicar em todos, para ele pegar tanto o resultado masculino quanto o resultado feminino desses melhores tempos. Então, ele pode estar o feminino pode estar envolvido nisso. Se estiver envolvido, clique em todos. O exemplo que eu tinha feito aqui era só para masculino. Eu vou deixar todos aqui para a gente ver o exemplo da soma de tempo, que a gente viu por soma de colocação, e ainda a gente vai ver amarrado por nome de equipe. Vou clicar então
ele vai fazer o cálculo e perceba que ele está me trazendo... É que aqui o sexo ele trouxe masculino, porque praticamente os melhores tempos são masculinos, mas o feminino está envolvido aqui no meio. Se tivesse um tempo menor do feminino, ele buscaria. Ele está pegando aqui o tempo do atleta e está realizando a soma. Então, é o mesmo conceito, praticamente, da soma de colocação. A diferença é que ele está pegando os tempos. Então, veja que ele está pegando o tempo de cada atleta e somando aqui, dando o seu resultado final. A soma, pegando o menor tempo, no caso, né, ele já dá a minha colocação. Tá ok? Bom, por número, ele se baseia naquele conceito que eu expliquei para vocês. Vamos ver como é que funciona? Vou pegar soma de tempo baseado na identificação por número. Vou confirmar. E percebam que o número para ele do atleta é o 102, porque ele está descartando o último dígito. Se vocês perceberem a numeração aqui do atleta, eu vou clicar numa impressão detalhada que fica mais fácil da gente visualizar. Mas vejam que a equipe que ele está classificando aqui seria a equipe 102, porque o atleta 1026, 1025, 1020 pertence à equipe 102. Tá? A mesma coisa aqui, ó, tem a equipe 101, mais embaixo tem a equipe 41, no caso, porque o atleta de número 410, 411 e 417. Então, seria equipe 41. Então, ele sempre descarta o último dígito e pega o restante como o nome da equipe. Dessa forma que ele faz a classificação. Veja que aqui você consegue ver a numeração. Né? Então, número da equipe 41, 101 e 102. Então, essa é a forma que ele faz a classificação. Eu tenho a opção que eu tinha ficado de comentar, que é esse considerar. Esse considerar, ele é muito utilizado para mountain bike. Então, os organizadores, eles costumam gerar um resultado de equipe, só que o conceito, ao invés da soma, é baseado no último tempo da equipe. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dupla, normalmente o conceito é chegar as duplas juntas, e o último tempo daquela dupla é que vai ser considerado, ou o primeiro tempo. É por isso que tem esses dois critérios, considerar ou o primeiro tempo ou o último tempo. Tá? Então ele não vai fazer a soma, ele vai pegar o último tempo do atleta que pisou ali, né, e vai considerar aquele último tempo como resultado final. E aí, aquele mesmo critério aqui embaixo, para identificar o atleta, ou por número ou por nome. Vamos identificar aqui por nome, que vocês vão perceber como ele vai fazer esse conceito. Então perceba que eu peguei 3 atletas, tá? Ele identificou o atleta 1014 com um tempo de 34,06, esse de 36,09 e o último de 37,45. Como eu estou pedindo para ele considerar o último tempo do atleta, ele pegou o 37,45 para dar o meu resultado final. Então 37,45 é o que vale referente a todos os tempos dessa equipe aqui, entendeu? Eu posso pegar tanto o último como o primeiro, como mostrei. Então, aqui fica mais fácil de visualizar. Veja que o último atleta da equipe Hidráulica chegou com 37,45 e é esse tempo que vai ser válido para o meu resultado. Aqui eu tenho outro exemplo, vejo que o maior tempo é o 45,19 e esse tempo que vai ser usado para a minha classificação. Eu posso estar considerando tanto o último tempo como o primeiro tempo. Muito utilizado para conceitos de mountain bike. Então é isso, pessoal. Esse é o conceito de classificação de equipes. Não tem muito segredo, né? Você pode selecionar aí ou por soma de tempo, por soma de colocação, definir ou por número ou por nome de equipe para gerar os seus resultados e a quantidade de atletas que você desejar, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.